Olá, o Quem Fala na TV está no ar. E aqui você acompanha um resumo dos principais programas da TV Assembleia SP. O aumento da contaminação pelo vírus HIV entre adolescentes em todo o mundo foi o assunto do programa Em Discussão, ancorado pelo jornalista Mauro Friesman. Acompanhe um trecho comigo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história. Você é soropositiva por transmissão vertical, ou seja, foi pela sua mãe que era soropositiva. Foi isso que aconteceu. Sim, minha mãe era soropositivo. Eu não sei ao certo se eu peguei no parto ou se eu peguei na amamentação, porque infelizmente ela morreu. Quando ela descobriu, ela já estava em fase terminal, então não tinha mais como reverter a situação. Quando a minha mãe me contou que eu tinha HIV, eu tinha 4 anos. Eu fui adotada, né? Meu pai biológico, ele não tinha condições de cuidar de mim, por ser muito novo e por não ter apoio familiar e etc. E aí ele acabou me dando para um casal, que é com quem eu vivo até hoje. E aí a minha mãe adotiva, contou para mim quando eu tinha 4 anos. Para mim foi normal, né? Eu mal sabia ler e escrever, eu ia saber o que era HIV, né? E aí, com o tempo, eu fui entrando na fase da adolescência, e aí eu fui ficando meio que revoltada, né? Eu pensei, poxa, como que eu vou ter um namorado, como que eu vou ter amigos, como eu vou contar para os meus amigos que eu tenho HIV, como eu vou ter filhos? E aí foi logo quando eu conheci a Fundação Poder Jovem, que a Sandra trabalha no hospital, minha mãe pegava leite lá todo mês. E aí a Sandra falou da fundação para minha mãe. Eu não queria ir para a fundação, eu fui porque minha mãe me obrigava, na verdade. Ela falava, não, você vai. Eu falava, não, mãe, não quero ir. E ela me obrigava a ir. Tanto é que eu fiquei um tempo afastada da fundação e eu voltei depois de um tempo. E depois que eu entrei na fundação, foi que eu comecei a ter um olhar diferente. Eu falei, não, pera, as coisas não são bem assim, né? Eu comecei a conviver com pessoas que tinham HIV, conviver com pessoas que não tinham. E aí eu vi, poxa, eu posso ter amigos, eu posso namorar, eu posso ter filhos, eu posso ter uma vida normal. Então não vai ser assim. Aí foi quando eu voltei a tomar os remédios direitinho. Nessa fase sem remédios, o que foi que aconteceu com a saúde? Então, aí minha carga viral, né, que é o vírus no sangue, subiu bastante. Eu sempre fui indetectável desde criança até eu entrar nessa fase da adolescência, que foi quando eu fiquei revoltada. Minha carga viral subiu. E aí depois que eu entrei na fundação, que eu comecei a tomar o remédio direitinho, aí minha carga viral ficou indetectável. E hoje você faz esse trabalho junto com a Fundação Poder Jovem. A gente te viu na reportagem, no início do programa, na palestra, levando as informações para o público. Que tipo de satisfação isso te dá? É muito gratificante você poder levar informação para outros jovens, ainda mais hoje em dia que o índice de HIV nos jovens está crescendo muito. Então é muito legal, tipo, a gente ir nas escolas, levar a informação e saber que os alunos têm dúvidas, que eles procuram saber um pouco mais sobre. Vem algumas perguntas diferentes, umas perguntas meio nada a ver, assim, mas mesmo assim a gente estuda, a gente tenta e a gente acaba aprendendo mais também com as perguntas. Você percebe que eles querem a informação, têm dificuldade do acesso à informação e aquele momento da chegada de vocês, enfim, tudo flui normalmente do jeito que eles gostariam? Sim. Vem algumas perguntas, assim, e a gente percebe pelas perguntas que eles têm interesse de saber mais sobre a informação. E é muito legal quando a gente chega na palestra e a gente tem um cartaz, né, que tem algumas perguntas, a gente explica primeiro as perguntas desse cartaz e depois os alunos vão tirando as dúvidas deles, fazendo perguntas. E o mais surpreendente é quando eu e o outro jovem que também faz parte do grupo, a gente fala que tem HIV. E aí é que eles começam a fazer perguntas, tipo, como que você convive com isso? Como que você lidar? Então é muito legal. Só fala um pouquinho, Renata, sobre o convivendo, né?
o quanto é importante do diferencial da Fundação em questão de ser vivendo e convivendo. Então, a gente vê muitas outras ONGs, outros projetos lá fora que só tratam a questão do vivendo, né, com quem tem a doença. A gente na Fundação a gente é diferente, a gente trata o vivendo e o convivendo. O vivendo é quem tem a patologia, o convivendo é quem convive, né, família, amigos. E é muito importante isso, porque é aí que você tenta acabar com o preconceito e transformando todo mundo em um convivendo. Que independente de você ter uma doença ou não, somos todos iguais. Não tem essa de, tem HIV, não tem. Então lá na Fundação tem muitos com a patologia e muitos que não tem, mas a gente se dá super bem, sabe? E lá a gente não precisa ficar falando, eu tenho, eu não tenho. Isso é muito importante, esse trabalho do convivendo é muito importante, porque uma das lutas, e das lutas brasileiras e no mundo também, é a redução do estigma, do preconceito, do estigma da AIDS, né? Então a pessoa muitas vezes se descobre soropositivo e às vezes tem medo de contar para o familiar, tem medo de fazer o tratamento, porque vai achar que vai ficar estigmatizado, que vai ficar à parte da sociedade, então retarda o seu tratamento e às vezes acaba infectando esposa, acaba infectando filhos e por causa do estigma e do preconceito. O ano passado nós tivemos adolescente de Salvador, Recife, que foram até a Fundação para receber o acolhimento. Esse acolhimento desse jovem, quando ele recebe o diagnóstico, é muito importante, né? Porque quando ele recebe o diagnóstico, ele fica, meu Deus, e agora? Eu converso com isso sobre com quem, né? Agora nós criamos a Rede Nacional de Mães Vivendo e Convivendo, né? Por que vivendo e convivendo? Porque nós temos as mães que são soropositivos e nós temos as mães que são as cuidadoras, que têm os mesmos conflitos, as mesmas culpas e as mesmas angústias. No programa Memórias do Poder Legislativo, eu entrevistei o deputado federal Antônio Goulart. Confira. Eu fui 5 mandatos vereador, graças a Deus. 5 mandatos, né? E sempre deixo até fazer essa colocação com uma votação expressiva. Votação super expressiva. Eu sempre tive entre os 3 primeiros mais votados em todas as eleições. Qual é a mágica? Trabalho. A mágica é trabalho. Não tem mágica, né? Não existe mágica para a questão política. Por isso que eu respeito todas as pessoas, não importa a atividade que ele tem lá no parlamento, que para ter voto é muito difícil. E o povo, muitas pessoas criticam, falam que o povo não sabe votar. Eu acho que o povo sabe votar sim, e vota muito bem. Muitas vezes você vê uma pessoa que, num plenário, que talvez não tenha um desempenho no plenário, não seja um grande tribuno, mas ele representa, atrás dele tem uma comunidade toda a que ele representa, né? E nós temos, você veja que, embora a legislação, né, o parlamento não aprove o voto distrital, mas o voto já está distritalizado. Aliás, até para explicar um pouquinho para quem está em casa, os deputados, os parlamentares, tanto aqui na casa também, falam muito em votos distritais. O que seria? Um voto segmentado para o deputado daquela região? Como é que é isso? Exatamente. No caso, eu tenho 90% dos meus votos estão lá no sul da Zona Sul de São Paulo. No sul aqui da Zona Sul de São Paulo, lá no pé em Parelheiros, Colônia, Marcilac, Grajaú, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro. Então, eu saio eleito de lá, né? Então, o eleitor já distritalizou o voto. Então, se você fala no meu nome em outras regiões da cidade, talvez você encontre uma pessoa ou outra que me conheça. Nem todos saibam quem é. Mas naquela região, eu sou conhecido até pelos cachorros, né? E me sinto muito feliz, mesmo porque eu defendo a causa animal, né? Já vamos falar disso já já. Eu tenho um trabalho grande, né? Quer seja nas associações de moradores, nos clubes de futebol, que eu tenho uma atuação muito forte no esporte. Eu acho que não tem um vereador que tenha uma atuação tão forte no esporte quanto eu. E também tenho uma relação muito forte com as igrejas, não importa o credo, né? Eu me considero assim uma pessoa que tem entradas em todas uma atividade em todas as igrejas, que eu acho que todos os caminhos nos levam a Deus, né? Em todas as portas, exatamente. Somos todos filhos dele. Exatamente. Então, trabalho muito.
Eu tenho manias que talvez outros políticos não tenham, mas que para mim, além de ser prazeroso, me dá voto, né? E faz com que você amplie os votos. Eu saio de casa todo dia, 6 horas da manhã, né? Visito 4, 5 padarias todo santo dia, de domingo a domingo. O senhor mora aqui em São Paulo? Moro lá. Quer dizer, mora meio lá, meio cá, né? Meio Brasília, meio hoje eu fico alguns dias da semana lá, mas estando em São Paulo, eu faço isso. É uma pena que não tem esquina em Brasília, porque lá não tem muita padaria. Não dá para visitar tanta padaria assim, né? São os blocos das quadras, né? Exatamente. Mas aí você vê, tive esses 5 mandatos de vereador, só voltando um pouco, aí fui candidato a deputado federal, fui eleito. De vereador a deputado federal. Antes disso, eu tive uma possibilidade muito grande, o saudoso Quércia, o governador Quércia, né, que eu era primeiro candidato a primeiro suplente, o Quércia senador, candidato a senador, e eu era o primeiro suplente em 2010. Com a doença do Quércia, ele teve que retirar a candidatura, e aí saiu, tanto o Quércia saiu, deixou de ser candidato, quanto eu suplente, e nós apoiamos a candidatura do Aloysio Nunes Ferreira. Então foi eleito o Aloysio e a Marta foi a outra senadora eleita. E, caso o Quércia tivesse mantido a candidatura, eu tenho certeza que ele seria eleito e hoje eu estaria, ao invés de estar de um lado, né, na Câmara Federal, eu estaria no Senado, né? Mas eu tenho estaria no Congresso. O Aloysio é um grande deputado, né? E é um grande senador, eu respeito muito o trabalho dele, sempre estamos juntos, né, discutindo os problemas do Brasil, em particular os problemas do Estado de São Paulo. Eu estava te falando um pouco, e acabei voltando, porque eu não havia completado, esta minha militância. E, além das minhas visitas às padarias, vou ao encontro que as padarias hoje viraram restaurantes, as pessoas vão tomar o café da manhã. Centro um centro gourmet, né? As pessoas vão, tomam chá, jantam, almoçam. Aí visito, depois eu saio para visita nos campos de futebol, no comércio, né? Então, atendo em meu escritório toda segunda e sexta-feira, né? E nos sábados e domingos eu visito. Então, político não pode parar. E outra coisa, não tem tempo de ficar cansado, porque os problemas... Vocês não teriam esse luxo, né? Os parlamentares não têm esse luxo. Você é procurado no dia a dia por centenas de pessoas. De frentes, né? Escritório político extremamente ativo, uma equipe muito competente, muito compromissada, e é isso que faz com que a gente renove sempre os mandatos, né? E desde que entrou, o senhor não parou, o senhor chegou a parar algum período, não parei. Ficar fora? Fiquei 18 anos, né, 5 mandatos de vereador, aí os últimos 2 anos de vereador, fui eleito deputado federal, continuo lá e trabalhando bastante. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado aqui, trabalhei na Câmara como assessor, depois fui vereador e hoje estou lá na Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho de Assembleia Legislativa, então, já que a gente está aqui nessa Casa de Leis. O senhor não trabalhou aqui como deputado? Não, só como assessor. Só como assessor. Já sabia que ia entrar nessa vida para deputado federal? Chegou a pensar em ser deputado estadual? Olha, e por que não? Na realidade, eu fui em 94, minha primeira candidatura foi para deputado estadual. Ah, então já teve um movimento nessa... Tinha trabalhado aqui, fui chefe de gabinete do ex-vereador, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, o grande Caruso, né, o Caruso pai do deputado Jorge Caruso. E aí, eu fui candidato a deputado estadual, porque ele foi para o Tribunal de Contas, né? Em 94, eu fui candidato a deputado estadual, mas eu cometi um erro muito grande. E só por isso não fui eleito deputado estadual. Porque eu participo de uma instituição, né, que eu me orgulho muito, que é a Gaviões da Fiel. Né? O senhor é corintiano, então? Graças a Deus. E aí, naquela época, houve uma definição por parte do Conselho do Gaviões da Fiel que o slogan da campanha deveria ser Gavião vota em Gavião. E foi esse o slogan da campanha e eu poderia ter me inscrito como Gavião. E foi o último ano, em 94, que o voto você escrevia o nome ou o número. E eu não me cadastrei como Gavião. Como o Lula, à época, havia colocado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu poderia ter colocado Antônio Goulart Gavião. E teria sido eleito. Para você ter uma ideia, eu tive média na região do Grajaú, da Capela do Socorro, como Goulart, a média de 16 votos por urna. Como Gavião, mais de 50 votos por urna. Eu tive de votos válidos à época
23 mil e poucos votos como Goulart. Mesmo assim, eu peguei uma boa suplência como deputado. Então, o apelido, enfim, o nickname, como a gente fala, era mais famoso o Gavião do que o Goulart. O pessoal tinha votavam no Gavião. Prazer de escrever Gavião. Que era no senhor. Exatamente. Mal sabiam que não estaria ajudando o Antônio Goulart. Exatamente. Olha eu fui só. ao Tribunal Eleitoral, recorri e houve uma coincidência. Eu cheguei ao Tribunal Regional Eleitoral junto com o ex-senador Tuma e o Robson Tuma, porque o Robson havia se inscrito como Robson Tuma. E o Tuma, pai, era candidato a senador. E as pessoas votavam no Tuma para senador e Tuma para deputado federal. Só que o mesmo juiz que considerou o voto Tuma para federal indeferiu o meu pedido de considerar o voto Gavião. Sendo que eu levei todo o material de campanha, que era assim, Gavião, voto em Gavião, Goulart. 15.106, que era do PMDB. Estava claro. Estava muito claro. Estava claro que o Gavião era o senhor. E eu sempre acho o seguinte, Deus faz as coisas certas, no tempo certo. 2 anos depois fui candidato a vereador, fui eleito. Né? E continuou o legado. Não cometi mais esse erro, né? Mas me senti privilegiado pela votação. Se alguém chamar o senhor de Gavião, se alguém chamar Gavião, o senhor olha. Não tem problema, todo mundo. O senhor olha. É que lá na entidade nós nos tratamos como Gavião até hoje. Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o programa Discussão Nacional recebeu o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. O programa é apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Acompanhe. Nós estamos falando agora do deputado federal Leonardo Pisciani, reeleito. Seu segundo mandato, que coincidiu com o segundo mandato do presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Como você avaliou no decorrer desse seu segundo mandato o governo Lula? Ele acabou elegendo a sua sucessora, que foi Dilma Rousseff. Como você avaliou a situação econômica do país, o seu balanço da visão de deputado, dos erros e acertos neste segundo mandato presidencial, que coincidiu com o seu segundo mandato de deputado federal? Olha, eu creio que, falando dos acertos, eu quero aqui frisar, eu sempre fui um deputado muito independente na minha atuação. Eu não tinha uma vinculação automática com o governo e não tinha também uma posição de oposição constante ao governo. Eu me manifestava de acordo com o tema em discussão. Isso me dava a possibilidade de poder defender aquilo que eu acreditava. Eu, ao longo desses 4 mandatos, sempre, pessoalmente, nunca fiz nenhuma indicação de cargo, de função no governo, nunca quis ter esse tipo de participação em nenhum dos governos em que eu era parlamentar. Mas eu avalio, então, fazendo uma análise bastante isenta do governo, do lado positivo, eu creio que os governos do presidente Lula têm uma marca, sim, de avanço social. Você conseguiu fazer, em grande medida, inclusão social. Uma camada da população. De uma camada da população que passou a ter uma maior possibilidade. Como também, se você voltar atrás, o governo do presidente Fernando Henrique tem uma marca inegável, que é a da estabilidade da moeda, da organização institucional do país. Onde eu acho que errou o presidente Lula e onde estão as falhas do governo? Em certa medida, acabou se desinstitucionalizando, ou pelo menos se pretendendo desinstitucionalizar o país, de tomar o controle político do legislativo, de ser um projeto do poder pelo poder, do partido do presidente, que tinha um projeto do poder pelo poder. E acho que aí foi onde justamente o PT, que tem gente boa, que tem pessoas que devem ser reconhecidas pelo seu trabalho, mas que, como instituição, criou um projeto de poder pelo poder que acabou levando a uma série de desmandos e problemas que acabaram repercutindo de forma negativa no país, inclusive botando em risco os avanços que o próprio governo do presidente Lula havia conquistado. Vem o seu
terceiro mandato, e aí nós estamos falando da presidente Dilma Rousseff, com um estilo completamente diferente do presidente Lula, no que diz respeito ao relacionamento com o Congresso. Quais são as diferenças básicas do relacionamento que você verificou entre esses estilos de governança? Não, são estilos absolutamente distintos, né? Nesse mandato, no primeiro mandato da presidente Dilma, eu pessoalmente tinha uma posição bastante distante do governo. Boa parte desse mandato eu fiquei licenciado, exercendo o cargo de secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Retornei, como fiquei também em parte do segundo mandato do presidente Lula. Depois retornei ao Congresso, aí no início de 2012, e mantive uma atuação independente, com viés até um pouco mais de oposição ao governo do que de situação. Tanto é que em 2014 eu fiz campanha para o Aécio, né? Nós tínhamos o PMDB, o diretório do PMDB no Rio de Janeiro votou na convenção do partido contra a aliança com a presidente Dilma no segundo mandato e fez campanha para o Aécio. Nós tínhamos lá um movimento conhecido como o Aezão, que era uma junção do Aécio com o governador Pezão. Então, nesse mandato, tinha uma relação muito distante do governo em si. Você acabou assumindo depois a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Foi no seu mandato seguinte? Foi no mandato anterior, foi em 2007. Como é que foi essa experiência? Porque a Comissão de Justiça, explica para nós um pouco qual a sua função e qual a preponderância dessa comissão na Câmara dos Deputados, que ela é diferente de em outros parlamentos. Não, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é, sem dúvida nenhuma, a mais importante da Câmara dos Deputados. Primeiro, pelo seu tamanho. Ela é uma comissão que tem 130 membros. Uma boa parte são 513 deputados, ela tem cerca de 130 membros, entre titulares e suplentes. Ela é uma espécie de filtro do parlamento, ela tem essa atribuição chamada poder terminativo, porque ela pode determinar, antes do plenário, o arquivamento de uma proposição, arquivamento de uma matéria que esteja em tramitação na casa. E o outro papel importante que tem a Comissão de Constituição e Justiça é que ela responde aos recursos feitos contra as decisões do presidente da Câmara e a consultas que o próprio presidente ou a mesa da Câmara dos Deputados formula à Comissão de Justiça sobre matéria constitucional, sobre matéria de direito, sobre matéria regimental, em que a comissão ajuda a elucidar alguns procedimentos. São cerca de 6 mil projetos em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. E todos os projetos, sem exceção, obrigatoriamente precisam ter parecer da comissão. Portanto, é uma comissão com muitas atribuições e uma comissão com muita importância. É, sem dúvida nenhuma, uma das funções mais importantes da Câmara dos Deputados. Costuma-se dizer que é mais difícil o projeto passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados do que pelo plenário. Ou seja, uma vez que o projeto tramitou, foi aprovado e passou pela Comissão de Justiça, naturalmente o caminho é ser votado e a tendência é ser aprovado no plenário. O que tem de verdade e o que tem de lenda nessa visão? Não, de certa forma, lógico que existem casos e casos, mas de modo geral, o exame feito na Comissão de Justiça, ele acaba sendo mais criterioso do que o exame feito em plenário. O tempo de debate é maior, há a possibilidade de um exame mais minucioso na comissão, e é uma comissão que costuma ter uma composição de fato muito técnica, uma composição onde, quando eu fui, vou dar algum exemplo aqui, quando eu fui presidente da comissão,
E eu fui o mais jovem a presidir a comissão em toda a história da Câmara dos Deputados, uns quase 2 séculos de história da Câmara dos Deputados. Fui presidente com 27 anos. Realmente impressionante. Na Comissão de Justiça. E naquele momento, em todos os partidos, em todos os as matizes ideológicas, você tinha os principais nomes dentro da CCJ. Por exemplo, quando eu era presidente, eu tinha como membro da comissão, no meu partido, no PMDB, eu tinha como meus colegas de bancada, né, o Michel Temer, o Eliseu Padilha, nosso ministro da Casa Civil, e outros. Nós tínhamos lá no Democratas, tinha o Roberto Magalhães, o Ronaldo Caiado, o ACM Neto, Teixeira, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, nós tínhamos no PT o José Eduardo Cardoso, nosso ex-ministro da Justiça. Que é um brilhante professor, jurista. Advogado. Tínhamos lá o José Genuíno, que era um outro nome expressivo do PT. Tínhamos o Ciro Gomes. Era uma composição alta. O Flávio Dino, atual juiz federal, atual governador do estado do Maranhão. Portanto, uma composição muito, muito sólida e muito técnica. Agora, o seu pai, o Jorge Pisciani, ele é deputado estadual há quantos mandatos já? Ele está no 6º mandato. 6º mandato. É o atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quantos mandatos ele foi presidente ou já está? Ele é presidente atualmente da Assembleia Legislativa pelo 5º biênio. 5º biênio. Então, pela 5ª vez ele está presidindo a Assembleia. Bom, nós estamos aqui numa discussão dos presidentes de Assembleia Legislativa, né? Nós temos um colégio de presidentes de Assembleias Legislativas. E há uma discussão quanto ao papel dos legislativos estaduais. A Constituição Federal, de certa forma, levou todos os temas relevantes para a União, Congresso Nacional, e deixou o que é de peculiar interesse para os municípios, as câmaras municipais. Até porque as pessoas vivem nas cidades, não nos estados nem no país, né? É nas cidades que elas residem. Bom, os estados ficaram com o que sobrou, mas sobrou muito pouco. O espaço para legislar no Legislativo Estadual, ele não é simples, né? Tem que fazer uma quase mágica. Exato. Para você fazer um projeto assim que tem um impacto, é preciso muita criatividade, sobretudo, mas na área do consumidor sempre se pode apresentar um projeto. Se permitir até, vou dar um exemplo, eu mostrei para o então assistente técnico da Seleção Brasileira, o Carlos Alberto Parreira, um projeto que nós temos aqui que eu aprovei, que proíbe os hospitais e clínicas particulares de exigirem cheque calção ou qualquer outra garantia em situações de emergência. Então, sempre é possível buscar alguma, mas, grosso modo, as competências estão muito comprometidas, restritas. Eu acho que esse é um debate que o país tem que fazer. E o presidente Temer, que é um grande constitucionalista, tem dito isso. É preciso se fazer um novo pacto federativo, se encontrar, de fato, restaurar o papel efetivo dos entes, né? Os estados ficaram muito espremidos entre a União e entre os municípios e foram perdendo a sua capacidade de articulador da política nacional. Isso é grave, isso gera uma série de problemas que repercutem na vida das pessoas, repercutem no dia a dia das pessoas. Então é preciso restaurar. O programa Quem Fala na TV termina por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá. Tchau!